Bom, e a última denominação pseudo-cristã, se é que se pode dizer, é os Adventistas do Sétimo Dia. É uma denominação protestante, trinitariana, sabatista, mortalista. Mortalista é aqueles que creem que depois que morre você dorme. É o sono da alma. São aniquilacionistas. Depois do juízo, quando Cristo julgar os ímpios, serão lançados no lago de fogo, vão queimar os seus pecados até o tempo de vida que viveram em erro, e daí eles irão desaparecer, serão pulverizados, tá? São continuacionistas, acreditam nos dons espirituais, na continuidade dos dons espirituais, tá? E eles se distinguem, tá, das demais denominações pela questão do sábado. O sábado para eles é sagrado. Guardam os 10 mandamentos a ferro e fogo. Até aqui parece uma denominação normal. O problema é a questão da sua fundadora, Ellen White, cofundadora, Ellen White, que eles acreditam serem a última profetisa não canônica da história, do tipo de Eliseu Elias. Não canônica é que não teve nenhum livro escrito deixado na Bíblia, mas que ela escreveu muitos outros livros ali também, tá? Então, tudo deles gira em questão de Ellen White, tá? Tem a Bíblia, mas tem os livros de Ellen White. Por exemplo, pegue o livro Desejado de Todas as Nações, pegue o livro O Grande Conflito, pegue esses livros. Se você ler como ficção, é muito interessante. Muito interessante. Entretanto, quando você vai à Bíblia, você pergunta, quem te deu essa revelação? Quem foi que disse que Satanás teve ciúme de Cristo quando Deus desejou fazer a criação? Quando foi? Quem disse que o nome de guerra de Cristo é Miguel? E a Ellen White vai dizer que foi uma revelação que ela teve, um anjo ficava ao lado dela, ajudando, né, interpretando ali as revelações que ela recebia da parte de Deus. Ok? Ela escreveu muitos livros, eu tenho alguns livros dela, tá? Ciência do Bom Viver, tem muitos. Entendeu? Alguns livros são bem edificantes, entretanto, outros não passam de pura imaginação ou tá, uma visão dela. Porque a rebelião de Satanás, segundo ela, foi que Deus andava com Jesus o tempo inteiro. E aí Satanás ficou com ciúme. E Deus, percebendo isso, chamou ele para conversar. Gente, os serafins, que usam 6 pares de asas, não podem olhar para Deus, porque senão serão fulminados. Mas foi lá e chamou Satanás para conversar. Depois Jesus, a mesma coisa, chamou ele para conversar, esquecer esse pensamento, deixar essa inveja de lado, né? Enfim, ele não aceitou, fez uma rebelião contra 30% dos anjos, dizendo que quando eles derrubassem Deus e Cristo, ele assumiria o trono e daria poder e autoridade aos outros anjos. Tá? Já no grande conflito, isso eu estou falando Desejado das Nações, grande conflito, tá? Ela narra todos os eventos, até o final, como se fosse um livro do Apocalipse. Coisas que vão acontecer ali e tal. Então, tem gente que acha que é seita, tem gente que acha que não é, tá? Pelo fato dela defender os pontos. Eu prefiro me isentar essa questão aí, tá?
e deixar que vocês, alunos, decidam se eles são seita ou não. Como? Pesquisando. Pesquisando. Existe um livro adventista chamado Nisto Cremos, As 28 Doutrinas dos Adventistas. Eu tenho esse livro. Se você quiser estudar sobre o Adventismo, eu recomendo que você compre este livro, estude e tire suas próprias conclusões, se são seita, se ela é uma seita ou não. Tá? Se o Adventismo é uma seita ou não. Mas isso você recorrendo a fontes primárias. Leia também o Desejado de Todas as Nações e o Grande Conflito. E você vai ver assim, de onde a pessoa tirou essa ideia. No mais, eles acreditam em tudo que nós cremos, com exceção do sábado, porque eles guardam a reforma dietética lá de Levítico, ok? A lei moral continua, só não usa a lei sacrificial, tá? Mas a lei cerimonial, a reforma dietética e a lei moral, como nós guardamos a lei moral, mas não a lei dietética, eles continuam guardando, tá? Então, a fundadora Ellen White, segundo os adventistas, foi a última profetisa não canônica do mundo, tá? E os seus escritos têm o mesmo teor, tá? A mesma potencialidade da escritura, pede igualdade. Eles leem a Bíblia e qualquer coisinha recorrem a um livro dela para poder tirarem as suas dúvidas, ok? Então, eu vou deixar que vocês estudem por si mesmos, tá? E vejam se a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Testemunho de Jeová, seita na certa. Voz da Verdade, seita na certa, tá? Mormons, seita na certa. Agora, os adventistas, eu deixo com vocês, porque os pontos que eles defendem, tá? Com exceção da guarda do sábado, com o rigor da guarda dos 10 mandamentos e a lei dietética, diferem da gente, porque isso são sombras, tá, de Cristo, coisas que deveriam apontar para Cristo, como diz Colossenses 2, 16, 17. Cristo já veio, então não há mais necessidade disso, ok? Então, eu termino por aqui uma mini aula aí sobre os adventistas do sétimo dia, tá? Falei sobre as doutrinas deles, ok? E prestem atenção para o trabalho, tá?